Houve um instante microscópico que algo no planeta simplesmente parou. Não um motor, não uma máquina, não um corpo humano. Algo anterior a tudo isso. Algo que sempre esteve lá, tão natural quanto a luz do sol ou a gravidade. Isso era o som. E no momento que isso cessou, não houve explosões, não houve alarmes, não houve gritos. Houve apenas um silêncio tão absoluto que parecia um erro de fabricação da realidade. Algumas pessoas decretavam que o mundo tivesse esquecido de como existir. Outras sentiram que pela primeira vez podiam ouvir o vazio olhando de volta. Mas absolutamente ninguém estava preparado para o que veio depois. O dia começou como qualquer outro, mas com uma estranheza sutil que quase passou despercebida. Um cachorro abriu a boca para latir e nada. Um ônibus freou na esquina e o ar permaneceu imóvel. Um bebê chorou, mas o choro morreu dentro da garganta, como se tivesse sido absorvida por uma mão. A primeira sensação foi desconforto, a segunda, terror. As pessoas saíram nas ruas buscando explicações em olhares alheios, tentando verbalizar perguntas que se desfaziam no ar antes mesmo de nascer. Não era falha auditiva, não era surdez repentina. O mundo inteiro parecia mergulhar num vácuo gelado transparente, onde tudo tinha peso, exceto a vibração. Quem caminhava sentia o impacto apenas nas pernas, jamais no espaço ao redor. Era como assistir o próprio corpo tendo um sonho ruim, onde nada responde da forma esperada. Bater pernas era como apertar em almofadas. Gritar era como afundar em água. A realidade tinha sido engolida por um plano sem eco. E então veio a percepção mais assustadora de todas. O silêncio era inteligente. Nas primeiras horas, pareciam se mover com intenções. Casas pareciam abafar até os movimentos mais leves. Ruas se tornavam densas como se tivesse comprimindo qualquer tentativa de vibração. As pessoas tentavam escrever notas frenéticas pedindo ajuda para as outras. Mas o desespero se tornava maior quando percebiam que nenhum objeto fazia ruído. Nem o arrastar de uma cadeira, nem o estralo de um dedo, nem o bater de uma porta. Era como viver dentro de uma fotografia, um retrato congelado de um mundo que continuava se movendo, mas sem testemunho sonoro de sua existência. Em meio desse estranhamento crescente, um sentimento começou a se espalhar como um vírus. A sensação de um sentimento que não era apenas um fenômeno, mas um convite. Uma abertura, uma preparação, o prelúdio de algo que se aguardava pacientemente, do lado de dentro da quietude. Um pensamento tão profundo que atravessava a alma com a precisão de uma lâmina fria. O sol não havia desaparecido, ele havia sido retirado, e tudo que é retirado um dia é reclamado. Quando o silêncio tomou o mundo, foram as crianças as primeiras a perceberem que algo maior estava acontecendo. Elas despertaram antes do amanhecer, como uma melodia invisível estivesse chamando elas pelo sonho. Começaram a desenhar linhas curvas, espirais, símbolos e padrões. Enquanto os adultos lutavam para entender o que havia acontecido com o som, as crianças pareciam ouvir algo que ninguém mais podia sentir. Uma música sem voz, uma canção antiga que vibrava dentro da mente delas. E quanto mais desenhavam, mais claro ficava que aquilo não era imaginação. Os traços tinham precisão, ritmo e intenção. E de alguma forma inexplicável, cada papel preenchido parecia fazer o silêncio se tornar ainda mais profundo, como se as crianças estivessem abrindo espaço para algo tentando voltar ao mundo. Era o início do chamado, a primeira resposta ao vazio, e ninguém estava preparado para o que aqueles desenhos significavam. Foi ao cair da tarde que eles apareceram, sem aviso, sem movimento e sem som, sombras densas humanoides, paradas no meio da rua, como estátuas esculpidas por alguém que não entendia-os. No início todos pensavam que era uma ilusão causada pelo silêncio absoluto, mas então alguém tropeçou, e mesmo sem som algum, o mundo vibrou o suficiente para chamá-las. As figuras inclinaram a cabeça, todas ao mesmo tempo, como predadores. Em um piscar de olhos, elas estavam lá, movendo-se não com passos, mas com salto no próprio espaço, como se a realidade fosse apenas um tabuleiro para elas atravessarem. Não atacavam, não matavam, mas também não permitiam nenhum gesto que lembrava ruído. Cada mínimo movimento que sugeria som fazia aquelas entidades surgirem, encarando o responsável como juízes silenciosos.
Claro, elas não estavam reagindo ao som, pois ele já não existia, mas à intenção dele. E quanto mais as sombras surgiam, mais evidente se tornava a sensação de que aquelas figuras não eram um problema, era apenas um aviso. Os guardiões do silêncio, como se estivessem preparando o mundo por algo muito maior, algo que ainda estava por vir, como o avanço do silêncio e a cidade tomada por figuras imóveis. A investigadora Helena Morrow percebeu algo que todos haviam ignorado. Os desenhos das crianças não eram rabiscos, eram mensagens. Reuniu centenas deles para descobrir uma precisão impossível. Símbolos repetidos, curvas geométricas perfeitas, padrões que nenhuma criança deveria conseguir criar. E quanto mais analisava, mais claro se tornava que aqueles traços formavam uma linguagem, uma partitura que não dependia do som. Então veio uma revelação mais perturbadora. As sombras reagiam ao som. E quando as crianças completavam um símbolo, as figuras inclinavam a cabeça. Quando tocavam certas linhas, as sombras mudavam de posição, como se estivessem obedecendo comandos invisíveis. Era como se aquelas entidades reconhecessem a linguagem e respondessem a elas. Helena tentou copiar os símbolos por conta própria, e no mesmo instante as figuras apareceram diante delas. Apenas o observavam, como se desaprovassem suas atitudes. Foi nesse momento que Helena entendeu. As crianças não estavam criando nada, estavam produzindo algo que vinha ouvindo dentro da mídia, algo que não precisava de som para se comunicar. Essas partituras não eram arte, eram instruções, e cada símbolo completado aproximava o mundo de um acontecimento inevitável, um chamado divino além do silêncio. Quando Helena finalmente reuniu os desenhos das crianças, algo extraordinário aconteceu. As folhas antes caóticas, incompletas, desenhadas, pareciam agora atrair uma pelas outras, como se obedecessem uma força invisível. Era quase mágico. Não importava quantas vezes ela tentava organizar de outra forma, as páginas sempre acabavam convergendo para a mesma configuração. Um círculo, depois outro, e uma espiral que atravessava ambos. O resultado final não lembrava mais uma partitura. Parecia algo maior, uma arquitetura, um mapa, mas não um mapa feito de ruas, territórios ou fronteiras. Era um mapa de frequências. Cada linha representava uma oscilação, cada curva uma ressonância, cada interseção uma colisão entre vibrações invisíveis. Era a planta de um templo que não existia no espaço, mas no ritmo. Helena tocou o centro do diagrama, e naquele instante algo aconteceu, algo que não deveria ser possível. O ar vibrou, não com som, com intenção. As figuras móveis espalhadas pela cidade começaram a se mover, não em direção às pessoas, mas em direção aos pontos escritos no mapa. Pontos exatos, coordenadas perfeitas, como se aquelas sombras conhecessem aquele lugar desde sempre. As ruas encheram-se de silhuetas que se deslocavam em silêncio absoluto, assumindo posições estratégicas que surgiam ao longo do diagrama. Quanto mais elas se alinhavam, mais denso o ar se tornava, mais pesado, mais vivo. Era como se o mundo estivesse sendo preparado para um ritual. Helena percebeu que as partituras das crianças não apenas descreviam o que viria, ela ativava o que viria. Cada marca de lápis uma permissão, cada símbolo uma abertura, cada traço um convite de energia que não se importava com o conceito de som ou silêncio. A presença que ela havia sentido desde o início, a inteligência por trás do silêncio, começava a ocupar o mundo através da geometria. A cidade se transformou. Os cruzamentos não eram mais meras esquinas. Os prédios deixaram de ser apenas construções. Tudo agora fazia parte de um grande circuito, uma mega estrutura, incompreensível à mente humana. As crianças observavam com calma, como se estivessem cumprindo a parte que lhe cabia. Algumas sorriam, outras choravam sem emitir som. Lágrimas que escorriam não por medo, mas por causa das emoções que elas mesmas não compreendiam. Um reconhecimento, um retorno. Helena compreendeu a verdade que vinha tentando evitar. O mapa não mostrava onde as figuras deveriam ir, mostrava onde algo deveria chegar. A cidade inteira estava sendo rearranjada como uma antena colossal.
um receptor pronto para codificar a última parte da melodia que ninguém mais podia ouvir. E essa melodia estava se aproximando. O silêncio se estreitava, denso como um pulmão prestes a romper. Todas as figuras agora perfeitamente alinhadas para o centro do mapa, esperando, chamando, convidando, agora estavam prestes a atravessar algo que não havia sido esquecido pelo universo, apenas adormecido. Agora, através do silêncio, encontravam o caminho de volta. O quinto dia, desde que o desaparecimento do som amanheceu com uma sensação que não podia ser explicada. O silêncio, antes uma ausência, tornara-se algo, uma presença ativa, pulsante, quase orgânica. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. E no centro da cidade, as figuras imóveis aguardavam. Elas formavam um círculo perfeito, como se cada entidade ocupasse uma coordenada precisa. As crianças se aproximavam do centro sem medo. Helena seguia com o coração martelando dentro do peito, com um som que o mundo não podia mais ouvir. Ali, no epicentro da configuração, o ar permanecia mais denso, como se tivesse adquirindo um peso próprio. E então aconteceu. Foi tão sutil quanto o instante que o som havia desaparecido. Algo respirou. Não um som, não uma vibração, mas uma dobra, uma contração no próprio tecido da realidade. Como se o universo estivesse encolhido ligeiramente para dar espaço para o que estava chegando. As sombras mudaram sua postura. Não avançavam, não atacavam, ajoelharam-se. Quando 40 figuras imóveis, rígidas como pilares, agora curvaram-se diante do vazio, como se reconhecesse a presença que se erguia entre elas. Helena sentiu o ar pressionando seus pulmões, mas não havia vento. Sentia o coração acelerando, mas não havia batida. A realidade se abriu como um rasgo silencioso e terrível, revelando não uma criatura, não um ser, mas uma forma de consciência pura. Não tinha rosto, não tinha corpo, tinha apenas contornos, como uma silhueta recortada da própria escuridão. Uma presença mais antiga que o som, mais profunda que o silêncio. Ela não apareceu para comunicar, apenas para reclamar o que é seu. As crianças foram as primeiras a senti-la. Carregaram os olhos e tombaram os joelhos, não por dor, mas por carga emocional. Helena tentou gritar, mas sua garganta encheu de nada. O silêncio a engolia e a entidade a viu. E naquele instante ela entendeu tudo. O som nunca foi apenas uma vibração, foi uma concessão, uma permissão, um presente concedido por algo no universo, uma inteligência que moldava a realidade não com palavras, mas com frequência. E agora a inteligência voltava para reajustar o mundo, para reescrever a existência sem depender daquilo que havia se tornado impossível. O ruído humano. A entidade se aproximou do centro do círculo. As sombras assumiram sua presença. E então, pela primeira vez desde o início dos eventos, o silêncio tomou forma. Ele sussurrou, com um significado que atravessou a mente de todos como uma lâmina de gelo. Um sussurro que não dizia uma frase, não um aviso, mas uma verdade primordial. Eu estou de volta. As crianças choraram, os adultos desabafaram, as sombras desapareceram como fumaça, e a cidade vibrou com uma frequência que não pertencia a ela. O silêncio não era mais ausência, era domínio. E no fundo daquele vazio carregado, Helena compreendeu a pergunta que ninguém ousava formular. Seu silêncio havia sido um convite, o que exatamente acabara de aceitá-lo? A resposta ecoava não em sons, mas em fragmentos de um amanhã que jamais voltaria a ser silencioso da mesma forma.